Stephanie, aproveitar que você já entrou, e aí eu vou voltar o vídeo lá para a parte específica da pergunta dela, tá? Ela perguntou assim, por exemplo, por que o 12 some, por que o x do 12 some, né? Deixa eu só lembrar aqui qual que era o tempo. Aqui, achei exatamente o ponto em que foi a pergunta da Mayara, que na verdade aqui, essa parte dessa linha de cima para essa linha de baixo que está aparecendo aí na tela, é o ponto central, tá? Do exercício. Se vocês entenderem isso, o resto é só continha, tá? Então, gostaria que vocês copiassem no caderno no cantinho essa função aqui de novo, só que aí você copiasse de uma forma separada, por exemplo, assim, não é separada, só quero que você faça assim, ó, f de x igual a 12x elevado a 1 menos 2 vezes x elevado ao quadrado. Copia aí no cantinho para você ter um rascunho para lembrar da ideia depois. Copiaram? Eu vou até copiar aqui no cantinho para eu ver o tempo que leva para fazer as coisas que eu estou pedindo para vocês fazerem. Pronto, gente? Posso continuar? É o seguinte, ó. Vamos tentar lembrar da derivada, da fórmula da derivada? O que acontece na derivada? O número que está lá em cima, ele desce multiplicando e eu vou subtrair 1 da potência. Então, a derivada de menos 2x ao quadrado é o quê? É menos 2 vezes 2, que fica menos 4. E o 2 que está lá em cima eu vou tirar 1. Então, vai ficar 2 menos 1, 1. Aí o x aparece sem nenhum expoente, porque, na verdade, ele está elevado a 1. Essa segunda parte aqui, ó, Stephanie, Mayara, essa segunda parte aqui, tranquilo de entender? Repete essa parte? Repito. Steph, você falou que sim, a Aline pediu para repetir, Mayara entendeu, beleza, olha só. Eu vou derivar essa segunda parte aqui, Aline, porque é mais fácil de entender essa segunda parte do que essa primeira. Depois, para essa primeira, a gente vai criar aí uma regra geral. Ó, a derivada de uma função, de uma potência, assim, de um polinômio, eu só tenho que pegar aquele número que está lá em cima, descer ele multiplicando com o número que está lá embaixo e tirar uma unidade do expoente, tirar uma unidade da potência, ou seja, 2 vezes 2 fica 4. Mantenho o sinal que já estava lá embaixo, menos 1 do mesmo jeito, e aí eu tenho 2 menos 1 lá de cima. 2 menos 1 lá de cima é 1 sozinho, é como se tivesse um 1 aqui, ó, x elevado a 1. Só pegar o 2, descer ele e lá em cima tirar 1. Se fosse 3, ia ficar 2 vezes 3 e ia continuar com um 2 lá em cima, por exemplo. Se fosse menos 2x elevado a quinta, ia ficar 5 vezes 2, ia ficar menos 10, x elevado a 4, quarta potência. Entenderam? Eu fiz 2 ao quadrado. Você E por fez que o X lá que está acompanhando o 12, ele some? Isso, essa é a segunda parte. Aí eu quero que vocês anotem uma regra geral. Sempre que eu derivar um número multiplicado pelo x, o resultado da derivada é só o número. Se fosse menos 7x, ia ficar só o menos 7. Se fosse 93x, ia ficar 93. Sempre que o x aparecer sem nenhuma potência, ele some. E aí fica só o número que acompanha ele. É uma regra geral. Sempre desse jeito. Se tivesse ali, não sei, 5x, derivada de 5x é 5. Derivada de 13x, 13. A derivada de raiz de 2 vezes x, raiz de 2. Sempre. Eu tiro o x e deixo só o número que está multiplicando por ele. E quanto que eu vou saber que eu tenho que derivar uma função? Sempre que você tiver que encontrar o máximo, o mínimo, você tem um comprimento de uma... Aí, por isso que a gente vai fazer vários exercícios de derivada, para a gente entender o padrão. Mas sempre que você tiver o que a gente chama de otimização, João. Se você quiser encontrar a melhor solução possível em um conjunto de possibilidades de um gráfico, se você tem aí um arame e você quer otimizar a área, como assim otimizar a área? Eu vou dobrar o arame aqui de forma que eu tenha a maior área possível. Isso é feito a partir da derivada. Tá? Por exemplo, naquele outro exercício, no número 1, o que ele pediu?
ele pediu informações sobre a altura máxima. A altura máxima de uma trajetória derivada. Aqui ele está pedindo a área máxima para um arame específico, derivada. Na número 3, deixa eu pegar a número 3 aqui. Na número 3 ele pede em uma partida do Campeonato Mato Grossense. Aí, de novo, lançamento de projétil, ou seja, ele quer que você calcule a altura máxima, derivada. Número 4, ele fala, olha só, tanto que o problema é diferente, tanto que a derivada ela é útil para qualquer situação. Aqui ele fala numa pesquisa de preço, em uma viagem que os alunos queriam organizar uma viagem, e tinha um preço de passagem e tudo mais. Ele fez uma pergunta relacionada a qual a melhor combinação possível, qual é a combinação em que a passagem vai ficar mais cara possível ou mais barata. De novo, se ele falar qualquer situação nesse sentido de pontos críticos, pontos máximos ou mínimos, a gente chama isso de pontos críticos, valores de máximos e mínimos, a gente usa a derivada. A número 5 uma microempresa, fala de lucro, e aí tem uma curva, um histórico desses lucros positivos e negativos, e aí a gente usa também essa informação, para obter essa informação a gente também usa a derivada. Então, assim, por mais que agora pareça difícil a derivada, gente, ela é útil demais para vocês, sabe? Tanto que a lista aí desse livro, das 5 questões, eu acho que 3 ou 4 foram todas da UNB. Por quê? Porque as pessoas consideram esse conteúdo difícil. Mas se você usa a derivada, não fica tão difícil. A parte mais difícil é estruturar a equação, chegar na derivada. A derivada é muito simples, a derivada de um polinômio. Se for ao cubo, o 3 desce e fica 2 lá em cima. Se for ao quadrado, o 2 desce e fica 1 lá em cima. E se não tiver elevado a nenhuma potência, se tiver o x sozinho, ele desaparece, fica só o número que acompanha ele. Agora eu vou explicar para vocês, o porquê disso. Por quê? Por que o x desaparece do 12 e o x do 2 vezes x ao quadrado não desaparece? Alguém tem uma opinião sobre isso? Quer arriscar? Não? Não faço ideia. Ó, presta atenção. O x do 12, ele não tem nenhuma potência. Quando ele não tem nenhuma potência, elevado ao quadrado, elevado ao cubo, ele é, então, um número só, ou seja, ele está elevado a 1, certo? Se eu uso a regra da derivada, qual que é a regra da derivada? Eu vou pegar aquele número que está lá em cima, vou descer ele multiplicando, não é assim? Ó, vai aparecer aí para vocês na tela. Não apareceu na tela? Do PowerPoint? Não, tá no vídeo. Quando aparecer na tela do PowerPoint, me avisa, por favor. Não apareceu ainda, não? Não. Rapidinho, esses 2 minutinhos que faltam aí para a aula acabar, eu consigo explicar. Agora foi. Eu tinha lá, ó, um f de x igual a 12x, e eu quero calcular a derivada do f de x. Então, se f de x é igual a 12x, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que isso é igual a 12, que multiplica, ó, quando não tem nenhum número acompanhando o x, então significa que eu tenho um número 1 lá em cima. Se eu uso a regra da derivada, aquele número 1 vai descer multiplicando. Então, vai ficar vezes 1 vezes x elevado, a gente usa esse símbolo aqui para o elevado, ao número que eu tinha lá em cima, menos 1. Não é assim que funciona a fórmula da derivada? O número que estava lá em cima desce multiplicando, ele está aqui. Vai multiplicar pelo x, que está elevado a 1, que eu já tinha lá em cima, menos 1. Só que 1 menos 1 é 0. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Isso aqui é igual a 12. 12 vezes 1, 12. Vezes x elevado a 0, porque 1 menos 1 é 0. Quanto que é x elevado a 0, gente? Quanto que é qualquer número elevado a 0? Zé. Qualquer número elevado a 0 é 1.
Então, vai ficar 12 vezes 1, que é x elevado a zero. Aí, por isso que sempre que eu tenha um número, a derivada de um número que acompanha o x, sempre sobra só o número. Olha aqui, ó. Eu não preciso fazer isso tudo aqui todas as vezes. É só eu olhar para esse número aqui e chegar na conclusão que vai ficar assim. Sempre, sempre assim. Tá bom? Aí é só multiplicar o número que acompanha o x pelo que está elevado? E isso aí, nesse caso aí, seria... Nesse caso aqui do x sozinho, é uma coisa. Aí no caso do x lá, aquela função, eu tinha uma função... Qual que era o outro? Menos 2x ao quadrado, era? Aí isso aqui eu vou fazer mais rápido, ó. Era menos 2x ao quadrado, não era, Mayara? Me lembra aí, por favor. Foi a Mayara que fez ou foi a Aline que fez a pergunta? Foi a Aline, né? Eu não estava olhando para a tela quando fizeram a pergunta. Quem que perguntou, gente? Eu, Aline. Beleza, Aline. Então, olha aqui, Aline, ó, fica simples assim, ó. Fazer mais direto agora. Fazer bem mais direto, ó. Que a aula já acabou e a gente já encerra. Olha só que legal. É fácil, é novo para vocês. Eu entendo que tem aí uma dificuldade, mas vocês vão pegar a ideia rapidinho. Menos 2x ao quadrado. Eu tinha um 2 lá em cima, ele desce multiplicando. Aí fica menos 2 que eu já tinha, e multiplico o 2 que estava lá em cima. E aí aquele 2 que estava lá em cima, ele, na verdade, fica só 1, porque é 2 menos 1. Né? Na verdade, o que eu tenho lá em cima é o seguinte. É um 2 menos 1. Então, eu tenho elevado a 2 menos 1. Sempre assim, sempre nesse padrão. Qualquer número que eu tiver lá em cima, eu vou tirar 1 dele. Quando eu tiro 1 do número 2, sobra só 1, que é a mesma coisa de aparecer assim sozinho. Certo? Por isso que o menos 2x ao quadrado ficou menos 4x. E por isso que o 12x ficou 12. Ativem a câmera para tirar o último print, por favor. Alguma dúvida enquanto o pessoal ativa a câmera aí? Bianca, espero que essa bebida sua aí seja água ou alguma coisa assim, não alcoólica, tá? Obrigado. É água mesmo, ué? Claro. Falta só a Beatriz agora. Gente, quem... Cadê a Beatriz? Acorda a Beatriz aí, gente. Ela vai ficar com falta. Deve estar almoçando ou dormindo, né? Eu tô aqui, ué. Nossa, não tá aparecendo para mim, não. A Beatriz tá aparecendo para você, gente? Vai que esse eu tô aqui, o A é uma mensagem gravada, né? Que ela coloca sempre que o nome dela. Ó, apareceu. Gente, quem tá pensando em assistir a palestra de hoje das 19, das 20h30, vocês não têm interesse? Pode me falar, não tem problema. Vocês não têm interesse, disponibilidade? Me fala, porque se vocês tiverem interesse em disponibilidade de alguma outra, em alguma outra área de conhecimento, eu passo para vocês. Essas duas, ela não é específica da engenharia civil. São engenheiros civis, mas não são específicos da engenharia civil. Eles vão falar sobre faculdade, sobre trabalho, tá? Se tiverem interesse, fala, Roberto, tem interesse de acompanhar alguma coisa nessa área aqui, me fala, porque aí se eu souber de alguma coisa, eu encaminho, tá? Vou tirar o print aqui, ó. 1, 2, 3. Foi. Certo? João, então, depois... João, por volta das 18 horas, me manda uma mensagem, tá? Que eu te encaminho o link da palestra de hoje. Valeu, galera? Até amanhã. De bom.